Hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje começa a quinta rodada do Brasileirão de 2025 e o Fluminense pode terminar essa rodada líder. Eu diria até que não é nenhum absurdo, assim, na verdade vai ter um absurdo ali que se acontecer pra gente virar líder do campeonato. Mas, vamos lá, né? A gente analisa a rodada e, como a gente já tem dito já por várias vezes, não é uma questão de se tornar líder agora, é quase que, não vou dizer que é 100%, mas é quase que um dane-se a posição nessa rodada. Mas tá, né? Principalmente ali perto, ser líder nunca é ruim. A gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo, beleza? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar um pouquinho da rodada do Brasileirão. A rodada, inclusive, começa hoje, tá? A rodada começa neste sábado. O jogo que vai abrir a rodada do Campeonato Brasileiro nesse sábado, dia 18, é a partida entre... É o Corinthians e Sport que abre? Exatamente, Corinthians e Sport às 4 da tarde. Jogo no Itaquerão, né, na Neoquímica Arena. O Corinthians ainda sem técnico, né? O Dorival tá pronto ali para assumir e tal, enfim, mas obviamente não vai estar na beira do campo, não tem, né, não foi anunciado, não tem nada disso. A tabela aí na tela para você dar uma olhada, né? O Corinthians é o 14º, vem de uma sequência muito ruim, mas pode ter aquela resposta à troca de treinador. Enquanto o Sport, que até praticou o esporte futebol algumas vezes ali dentro do campeonato, mas tem um ponto só. O Pepa, né, que é aquele ex-cruzeiro, é o atual treinador do Sport, tá uma pressão bizarra e tá assim, tá no desespero. Tá quase que, se não ganhar do Corinthians fora, tá demitido. O Sport tem um ponto em 4 jogos e tem um jogo fora contra o Corinthians. Não é o melhor dos cenários para eles, não. Pra gente, o ideal, né, considerando que a gente tá querendo brigar na parte de cima, era que o Corinthians não ganhasse esse jogo, né? Mas acho que é bem possível que o Corinthians saia vitorioso desse jogo contra o Sport. Já o segundo jogo dessa rodada é o clássico Vasco-Flamengo, que interessa diretamente a gente. Se no ano passado interessava pelo cenário do Vasco, esse ano obviamente interessa pelo cenário do Flamengo. Lembra que eu falei que teria que acontecer talvez um milagrezinho ali pra gente ser líder do campeonato? É, por exemplo, o Vasco não perder para o Flamengo, né? O cenário do Vasco é desesperador. O Vasco, enfim, tá sem técnico ainda, né? Demitiu o Fábio Carille. O Flamengo vem de uma goleada por 6-0. O único tropeço ali real mesmo do time foi aquela derrota pro Central Córdoba. Tem a volta do Pedro, que faz muita diferença. O cenário ideal pra gente era pelo menos um empate nesse jogo. Mas eu aqui não tô simulando os resultados, né? Tô só falando aqui mais ou menos o que eu acho, né? Acho que vai dar Flamengo contra o Vasco. E esse 1-0 aqui é fictício, tá? Acho que pelo menos 2-0 aqui. Não vejo o Vasco conseguindo ganhar no Flamengo, não. Acho que nem os vascaínos vêm, né? Se acontecer, é uma surpresa geral. E pra fechar o sábado, tem Grenal. 9 da noite na Arena do Grêmio. O Grêmio, que já trocou de treinador, ainda, até onde eu vi, ainda não sacramentou a contratação do Mano Menezes, né? Mas deve estar de volta o Mano Menezes ao Grêmio. Internacional do Roger Machado vai ter pela frente, até acho que um ex-auxiliar dele, né, que é quem está comandando o Grêmio. E aí, assim, Grenal é um negócio meio de doido. Pra gente, o mais interessante nesse caso aqui era um empate. O Internacional começa o campeonato com o poderio de quem vai brigar lá em cima e até agora tem 5 pontos em 4 jogos. Tem 4 pontos a menos, por exemplo, que a gente. Então, o Grêmio empatar com o Internacional num jogo dentro de casa não seria... Não tem o menor absurdo aí nessa conta. Então, eu colocaria um empate aqui que ainda dá uma atrapalhada no prof. Roger Machado. Para fechar aqui... para abrir o domingo, aquele Juventude Mirassol, 11 da manhã, aquele que você acordou, ligou a televisão e botou... Esse jogo aqui, esse jogo deve ser Premiere, né? Acordou Premiere. Aí você acordou, botou ele no Premiere e voltou a dormir. Normalmente esses jogos são animados, né? Mirassol vem surpreendendo até agora porque só perdeu um jogo, né? Foi buscar o empate no último minuto com Fortaleza. Só perdeu a estreia pro Cruzeiro por 2-1, mas depois empatou com o Bahia fora de casa, um Bahia muito criticado até agora também, e aproveitou um Grêmio quase que derrubando o treinador para meter 4-1. O Juventude ganhou as 2 em casa, perdeu as 2 fora. Eu vou nesse daqui, para mim o Mirassol não perde de novo não, vai fazer o 6º ponto. E esse jogo interessa pouco a gente, né? São 2 times que devem cair ao longo do tempo. O outro jogo aí a gente já chega no domingo às 4 da tarde, né? Atlético Mineiro e Botafogo, tá? Esse jogo aqui, ele interessa a gente nas 2 pontas. Primeiro, a gente já está a 7 pontos do Atlético Mineiro.
Olha a distância que a gente conseguiu abrir, olha a vantagem que a gente conseguiu abrir. Né? 7 pontos do Atlético Mineiro, que era um time cotado para estar lá nas cabeças do campeonato e tal, é útil. Isso é bom. Isso mostra que a gente fez um início bom e que alguns daqueles que poderiam ser concorrentes não vão ser. Por exemplo, eu tô botando aqui a tabela. Lá na parte alta da tabela, você tem um Cruzeiro aqui que meio jabuti ali. O Cruzeiro tem time, tem dinheiro, tem investimento, mas ninguém sabe como é que chegou aqui. Né? Nesse quinto lugar. Você tem o Red Bull Bragantino, que também não é um time que me passe confiança. O Cruzeiro não é um time que me passa confiança de uma boa campanha no Brasileirão. E aí você tem o Ceará, que é a mesma coisa. Que parece que é aquele cara que o corredor que deu a largada saiu correndo igual um doido, mas sabe que não vai ter pressão para terminar o campeonato nessa posição. E isso é bom para quem tá brigando em cima. E já tá em cima, como o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense tá ali junto também. Porque, obviamente, dá aquela largada e fala, uma vantagem eu já botei, pelo menos. Atlético Mineiro, enfim, o Cuca começa bem pressionado, né? O Botafogo com o Renato Paiva, um time que dá espaço demais. Fora de casa, eu vou na mesma do Grenal ali. Eu acho que quem tá ferrado empata em casa. Quem tá... Mas eu vou de 2-2, tá? Porque o que o Renato Paiva gosta de tomar um golzinho é loucura também. E quem tá fora de casa precisando pontuar não faz mais do que um empate, não. Mas o São Paulo e Santos, que acontece também no domingo às 4 da tarde, né? O outro jogo das 4 da tarde. Clássico Sansão. O Santos não conseguiu fechar com o Sampaoli, ainda sem técnico. O São Paulo tem um técnico que já foi demitido, né? Só esqueceram de avisá-lo. 0-0 xoxo no Morumbi e demissão do Zubeldia, né? O Zubeldia já tá demitido, né, gente? Ninguém avisou a ele, mas ele já tá demitido do São Paulo, né? Fluminense e Vitória. Aí, assim, com todo respeito ao Vitória, tá? Vocês sabem que eu sou alguém aqui, um cara que faz canal de clube, mas que acaba respeitando também os times adversários, né? Não tem por que vir pra cá ficar zoando e pisando em cima de adversário. O Fluminense pegou Red Bull Bragantino, Santos, Vitória. Aí tem o jogo contra o Sport e tem o clássico com o Vasco. São esses 5 jogos em casa que o Fluminense tem, são os 5 jogos em casa do Fluminense até o Super Mundial, tá? No Brasileirão. Teria o do Ceará também, mas o Ceará foi adiado. O Fluminense, eu vou colocar aqui que tem a obrigação de fazer 13 pontos nesses jogos em casa. Gabriel, 13? Porque vai lá, pô. O empate num clássico contra o Vasco acontece. O Vitória ganhou a primeira partida dele no Campeonato Brasileiro nessa última rodada por 2-1 contra o Fortaleza. Uma dificuldade grande, mas conseguiu a vitória. E aí, assim, cara, ainda assim o Fluminense tem a obrigação de ganhar em casa. Eu acho que o Renato pode mixar um pouco o time, falei disso num outro vídeo aqui no canal, e acho que o jogo não é simplesão, não. Acho que 1-0, mas vamos lá. Necessário uma vitória. Aí vocês verem que com essa vitória do Fluminense, se o Flamengo mesmo ganhar o Vasco, né, que é o prognóstico mais normal, o Fluminense avança para segundo. E vai depender do Fortaleza e do Palmeiras. Eu não diria que é um milagre o Fortaleza ganhar do Palmeiras, tá? Fortaleza é o time mais incoerente, é o time mais maluco da temporada até agora no Campeonato Brasileiro, na verdade, na temporada como um todo. Ao mesmo tempo que é um time, o Fortaleza, que começou o Brasileirão parecendo que ia despontar mais positivamente. Tá? O time não foi bem no Campeonato Cearense, foi para a final porque tem basicamente 2 times e perdeu a final. O time não foi bem na Copa do Nordeste, se classificou no finalzinho da tabela. O Fortaleza não começou a Copa do Brasil ainda, mas não começou bem a Libertadores. Perdeu em casa pro Racing e até o jogo ser paralisado lá no Chile estava empatando no segundo tempo com o Colo-Colo, ou seja, terminaria a segunda rodada com 1 ponto só. É um ano do Fortaleza muito ruim, e aí fica pior ainda quando você percebe que desde o dia 15 de março eles jogaram 10 jogos, um foi interrompido. Então vamos de 9 jogos, do dia 15 de março ao dia 18 de abril, tá? E eles ganharam uma, pô. Você já falou aí da sua casa, da gente. Eu sei que você já ficou puto com isso. É só aquela. Só do time que entrou em campo para poder demitir o Mano Menezes. Então, assim, o Fortaleza ganhar do Palmeiras é mais milagre do que o Vasco ganhar do Flamengo? Eu acho que não. Mas eu acho que não acontece, tá? Eu vou aqui ser misericordioso de um empate, porque eu acho que os jogadores correm pelo Vojvoda. Não acho que seja lá objetivo demitir nem nada disso, mas assim...
É portal aberto pro Palmeiras, tá? Assim como o Fluminense pegou um Corinthians que na última rodada para demitir treinador, né, ganhou e demitiu, o Palmeiras tem a chance de pegar um time que normalmente tem mais força dentro de casa num momento muito ruim. E era a chance de ganhar jogo. Mas enfim, acho que vem um empate, o Fluminense passaria o Palmeiras nessa conta. Red Bull Bragantino e Cruzeiro. É difícil analisar esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Vamos lá. Como eu não confio em nenhum dos dois times, eu vou botar um empate aqui dos dois. E os dois times são ofensivos pra cacete, então eu vou de 2-2. E por último, cara, Bahia e Ceará. O Bahia precisa se recuperar no campeonato, tá? O Bahia tá na ilusão da Libertadores, a gente já viveu isso em 2008. O cenário pro Bahia hoje é muito o cenário do Fluminense em 2008, né? Voltando para uma competição internacional, uma Libertadores depois de 20 e poucos anos. O Bahia tá voltando até depois de um pouco mais, né? São quase 40 anos sem jogar Libertadores. E aí, pô, começa bem, etc. Mas assim, 3 pontos em 4 jogos. O Bahia não ganhou no Campeonato Brasileiro ainda. Na última rodada tomou 3 do Cruzeiro. No primeiro tempo acaba 1-0, podendo acabar 4 no primeiro tempo. O Bahia precisa se recuperar jogando em casa. E enfrenta um Ceará que tá confortávelzaço, tá? E aí, enfim, acho até que nesse jogo o Bahia se recupera, tá? 2-1. Enfim, esses são meus prognósticos, tá? Se você também quer fazer os seus prognósticos, você pode ir lá na KTO. Olha só, as odds estão aí abertas. O Vasco tá pagando 6 para ganhar do Flamengo. Deixa eu ver como é que tá o Fortaleza. O Fortaleza paga 3,25 para ganhar do Palmeiras. Não é tão absurdo assim. O Fluminense é o grande favorito da rodada? Deixa eu ver aqui, não. O Flamengo é o grande favorito da rodada a vencer o Vasco, tá pagando 1,5. O Fluminense paga 1,6 para vencer o Vitória. Ainda tem aqui o Bahia pagando 1,9 para vencer o Ceará. Acho que dos grandes favoritos, acho que são... Ah, não, tem o Corinthians aqui também, 1,49. O Corinthians é o grande favorito da rodada junto com o Flamengo. E o Fluminense são os 3 principais alternativas. Então, enfim, se quiser aproveitar, vá lá na KTO. Lembrando sempre, é para maior de 18 anos e você só pode apostar aquilo que você pode perder. Não faz sentido você apostar. Eu falo sempre aqui, você não vai pagar tua conta de luz com dinheiro de KTO, tá? Só para deixar claro. Então não aposta o dinheiro que você vai precisar. Aposta aquilo que você pode perder. Beleza? É isso então, tá? Se acabar assim mesmo, né? Se eu gabaritei aqui, digamos que, né? Esse vídeo já tá viralizando o mundo porque eu acertei os 10 resultados da rodada. Rodada perfeita, né? O Fluminense consegue chegar à segunda colocação. Obviamente, o perfeição tem seus limites, né? Mas o Fluminense abriria, por exemplo, 4 pontos do quarto colocado. O Fluminense abriria 5 pontos do final do G6. Colocaria times que podem estar nessa concorrência, como o Corinthians, Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro, muito distante dessa briga inicial pelo título. Então, quem sabe, né? Vamos lá, nesse sábado já começa a ter jogo, domingo tem também. Você acompanha tudo aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!